Você confiaria sua vida ao seu melhor amigo? E se um dia descobrisse que essa mesma pessoa estava roubando o que você mais ama? Uma amizade construída em anos, destruída em segundos. Um sorriso que parecia inocente, mas escondia a mais cruel das intenções. Prepare-se para mergulhar em uma história de confiança quebrada, de segredos sombrios e de uma traição que ninguém poderia imaginar. O que você faria se o seu melhor amigo se transformasse no seu pior inimigo? A noite estava quente. O vento trazia o cheiro distante do mar misturado ao perfume das flores de jasmim no jardim. As luzes da casa brilhavam suavemente, criando sombras que dançavam pelas paredes. Era uma festa simples, mas cheia de risadas e música suave. Eu estava ao lado de minha melhor amiga, Clara. Ela sempre foi meu porto seguro. Nós duas crescemos juntas, compartilhando segredos, sonhos e até as lágrimas mais escondidas. E naquela noite, eu apresentei a ela a pessoa que fazia meu coração pulsar mais rápido. Lucas. Ele tinha um sorriso que iluminava qualquer sala. E quando seus olhos encontraram os meus, era como se o mundo desaparecesse por um instante. Porém, enquanto eu falava com ele, algo diferente aconteceu. Eu senti um olhar queimando em silêncio. Era Clara. Seus olhos não estavam apenas curiosos. Eles estavam fixos em Lucas de uma forma que me fez estremecer. O ar pareceu mais pesado. O som das risadas ao redor se tornou distante, abafado. Meu coração acelerou, não pela alegria, mas por uma estranha sensação de ameaça. Clara sorriu para ele. Um sorriso longo demais. Um sorriso carregado de algo que eu nunca tinha visto nela. Naquele momento, sem que ninguém percebesse, senti que algo havia mudado entre nós três. E a mudança não trazia nada de bom. A festa continuava, mas dentro de mim, uma semente de desconfiança havia sido plantada. E eu não sabia ainda que aquela noite seria o começo da maior traição da minha vida. A festa foi se esvaziando lentamente. As músicas ficaram mais baixas, como se até os instrumentos sentissem cansaço. Algumas pessoas se despediam rindo, outras saíam em silêncio, deixando no ar o cheiro de perfume misturado com fumaça de velas. Eu estava na varanda, sentindo a brisa fresca da madrugada. Lucas havia ido buscar água, e Clara simplesmente tinha desaparecido. Olhei em volta, tentando não parecer preocupada. Mas algo dentro de mim gritava. Atravessei a sala iluminada por abajures, ouvi passos leves ecoando no corredor. Segui devagar, com o coração acelerado. O chão de madeira rangia sob meus pés, e cada som parecia mais alto do que deveria. E então, ouvi um riso baixo, um sussurro abafado. Meus olhos se estreitaram, procurando a origem. A porta da cozinha estava apenas encostada. E atrás dela, vozes. Era Clara. Sua voz suave, quase carinhosa, mas carregada de uma intimidade estranha. E logo depois, a voz dele. Lucas. Meu peito gelou. A sensação era de que o chão havia desaparecido. Aproximei-me em silêncio, cada músculo do meu corpo tenso. Minhas mãos tremiam, mas não consegui parar. Empurrei a porta devagar, apenas o suficiente para enxergar. Eles estavam ali, Clara de frente para ele, sorrindo de uma forma que me cortou por dentro. Lucas olhava para ela com um brilho que nunca tinha mostrado diante de mim. Por um segundo, não consegui respirar. O ar parecia pesado demais. O coração batia forte, como se quisesse escapar do meu peito. E naquele instante, entendi que algo terrível estava começando a acontecer diante dos meus olhos. E eu não estava preparada para o que viria depois. Fiquei parada ali, imóvel, como se meus pés estivessem presos ao chão frio da cozinha. As vozes dele soavam mais nítidas, cada palavra cortando meus ouvidos como lâminas afiadas. Você é diferente, Clara, disse Lucas, em um tom baixo, quase íntimo. Meu coração parou por um instante. Clara sorriu, inclinando a cabeça de lado, com aquele olhar que sempre escondia segredos. Talvez você ainda não tenha percebido o quanto nós somos parecidos. O mundo girou. O som da geladeira, o tic-tac distante de um relógio na sala, tudo parecia ecoar dentro da minha cabeça. Meus dedos se fecharam em punhos, mas eu não consegui entrar. Eu apenas observava. Lucas deu um passo para mais perto dela. E Clara, como se esperasse exatamente aquele movimento, não recuou.
O ar cheirava a vinho e a flores esmagadas, um perfume doce demais, enjoativo. Minha respiração se tornou curta, irregular. Aquele era o mesmo homem que algumas horas antes segurava minha mão. A mesma amiga que jurava me proteger de qualquer dor. Eu queria gritar, mas a voz se perdeu na garganta. Meu corpo tremia, e uma náusea amarga subia lentamente pelo estômago. De repente, Clara virou a cabeça, como se pressentisse minha presença. Nossos olhos se encontraram através da fresta da porta. O sorriso dela se transformou em algo indecifrável. Não era arrependimento. Não era surpresa. Era quase um desafio. Naquele instante, percebi que a primeira fenda na nossa amizade tinha sido aberta. E por trás dela, uma escuridão que eu jamais poderia imaginar começava a se revelar. Corri para o quarto, o coração martelando como um tambor em desespero. As paredes pareciam se fechar ao meu redor, sufocando cada tentativa de respirar. Fechei a porta com força, mas o som ecoou alto, como se tivesse gritado minha dor para a casa inteira. Me joguei na cama, apertando o travesseiro contra o rosto, tentando calar o turbilhão que me consumia. Mas o silêncio da madrugada não ajudava. Ele gritava. Gritava lembrando da voz suave de Clara, do tom envolvente de Lucas, das expressões que não eram mais minhas, mas deles. Meu corpo inteiro tremia, e um gosto amargo tomava minha boca. O som de passos leves no corredor me fez prender a respiração. Alguém se aproximava. O clique suave da maçaneta girando me arrepiou. Era ela. Clara entrou sem pedir, como se tivesse todo o direito de atravessar minhas barreiras. Fechou a porta atrás de si, e a penumbra do quarto deixou seu rosto ainda mais sombrio. Ela caminhou até mim com passos calmos, quase serenos, como quem não tinha nada a esconder. Sentou-se ao meu lado. O perfume dela, doce e enjoativo, invadiu o ar. Você parece nervosa, disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. Eu não respondi. Meus dedos apertavam o tecido do lençol como se fosse a única coisa que me mantinha presa à realidade. Ela inclinou a cabeça, estudando meu rosto. Seus olhos brilhavam como se soubessem exatamente o que eu tinha visto. E no fundo, havia algo pior do que a traição. Havia prazer. Prazer em me ver desmoronar. Naquele momento, percebi que Clara não era mais minha amiga. Ela era minha sombra. E estava pronta para roubar tudo o que eu mais amava. A madrugada passou como um pesadelo acordado. Quando o sol nasceu, seus raios dourados entraram pelas cortinas, mas não trouxeram alívio. Minha mente estava carregada, como se um peso invisível me esmagasse contra o chão. Eu desci até a cozinha, tentando agir como se nada tivesse acontecido. Mas cada movimento parecia mecânico, cada respiração um esforço. Lucas já estava lá, sentado à mesa, tomando café. Ele sorriu quando me viu, aquele sorriso que antes me fazia flutuar. Agora parecia vazio, falso, um reflexo do que eu tinha visto na noite anterior. Dormiu bem? Perguntou ele, com a voz calma. Assenti, sem coragem de encará-lo diretamente. O cheiro do café se misturava com um perfume familiar. Clara entrou logo depois. Seu olhar era leve, quase inocente, como se fosse apenas mais uma manhã comum. Mas eu sabia. Ela sabia. E aquilo fazia meu estômago se revirar. A festa foi ótima, não é? Disse ela, sentando-se ao lado dele. Seus dedos tocaram de leve a mão de Lucas sobre a mesa. Foi rápido, quase imperceptível. Mas para mim, parecia um grito silencioso. Um lembrete cruel do que eu tinha testemunhado. Lucas retirou a mão, disfarçando com um gesto rápido, e riu de algo banal que ela falou. Mas a tensão no ar era palpável. Eu mal conseguia engolir o café. As palavras presas na minha garganta se transformavam em nós, sufocando cada tentativa de falar. O silêncio entre nós era carregado de mentiras não ditas. E a cada segundo, eu sentia Clara cavar um espaço maior dentro do coração dele. Um espaço que antes era meu. E agora estava sendo roubado diante dos meus olhos. Naquela manhã, percebi que a traição não viria como um golpe único. Ela viria lenta, disfarçada em gestos pequenos. E isso doía ainda mais. Os dias seguintes foram um tormento silencioso. Clara começou a aparecer em todos os lugares onde eu estava com Lucas. Se eu o convidava para caminhar, ela surgia de repente,
dizendo que coincidentemente também queria sair. Se eu chamava para estudar comigo, Clara já estava pronta, com livros na mão e aquele sorriso que escondia veneno. No início, Lucas parecia desconfortável. Ele até tentava incluir nós duas, mas eu via como seus olhos se desviavam para ela. Pequenos instantes. Pequenos brilhos. O tipo de detalhe que só quem ama percebe. E eu percebia tudo. Meu corpo reagia a cada olhar deles. Um arrepio frio percorria minhas costas, como se alguém arrastasse unhas invisíveis sobre minha pele. À noite, sozinha, eu revivia cada momento. O som da risada de Clara ecoava como um trovão dentro da minha cabeça. Eu fechava os olhos e via os dois. Sempre juntos. Sempre mais próximos. Até o jeito dela mudou. Clara não era mais a amiga doce e protetora. Ela se tornará ousada, sempre encontrando formas de tocar Lucas. Um toque no ombro. Um roçar de mãos. Um sussurro perto demais do ouvido dele. E quando eu a confrontava com o olhar, ela apenas sorria. Um sorriso cruel. Um sorriso que dizia sem palavras: eu sei o que estou fazendo. O jogo dela era calculado. Cada movimento pensado para me ferir, para me fazer duvidar do amor dele. E a cada dia, eu sentia mais claramente. Clara estava vencendo. E eu estava perdendo o homem que amava, e junto com ele, a amizade que acreditava ser eterna. A noite estava fria, e o céu escuro parecia mais pesado do que nunca. Lucas me chamou para um encontro simples, apenas uma caminhada pela praça. Eu aceitei, tentando agarrar qualquer pedaço do que ainda restava entre nós. O som dos grilos misturava-se ao farfalhar das árvores, e por um momento quase consegui esquecer tudo. Mas quando chegamos, ela já estava lá. Clara, sentada no banco de madeira, como se tivesse nos esperado. Seu rosto iluminado pela luz amarelada do poste parecia um aviso sombrio. Meu estômago se revirou, e a sensação de que estava sendo caçada me dominou. Que coincidência, disse ela, com um tom doce demais. Lucas sorriu, meio sem graça. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, Clara se levantou. Ela caminhou até nós com passos lentos, calculados. Seu olhar não se desviava do dele. Meu coração batia forte, cada pulsar ecoando em meus ouvidos como um tambor de guerra. E então, aconteceu. Ela se aproximou de Lucas, tão perto que o mundo pareceu congelar, e roubou um beijo. Não foi um beijo longo, mas foi intenso. Foi cruel. Foi suficiente para dilacerar tudo dentro de mim. O vento gelado cortou meu rosto, mas a dor ardia ainda mais. Lucas a afastou, confuso, balbuciando palavras que não fizeram sentido. Mas nada do que ele dissesse poderia apagar o que eu tinha visto. Aquele momento ficou gravado em minha memória como fogo queimando a pele. E a pior parte não foi o beijo em si. Foi o olhar de Clara logo depois. Um olhar de vitória. Um olhar que dizia: eu ganhei. Naquele instante, compreendi que a minha vida jamais voltaria a ser a mesma. Depois do beijo roubado, o mundo pareceu desmoronar ao meu redor. As árvores balançavam sob o vento noturno, mas o barulho das folhas se misturava ao som do meu próprio coração despedaçado. Lucas tentava falar, sua voz trêmula, mas eu não ouvia mais nada. Cada palavra dele se perdia em um eco distante, como se estivesse debaixo d'água. Clara permanecia em pé, com aquele sorriso vitorioso que me atravessava como uma lâmina. O silêncio entre nós três era sufocante. E foi nesse silêncio que percebi a verdade. Minha melhor amiga não era mais minha aliada. Ela tinha se transformado em algo que eu jamais reconheceria de novo. E o homem que eu amava já não me pertencia. Não importava se Lucas iria negar. Não importava se ele tentaria explicar. Aquele beijo tinha revelado mais do que palavras poderiam esconder. Eu senti um nó na garganta, mas não chorei. As lágrimas ficaram presas, queimando por dentro. Olhei para os dois, e cada detalhe da cena ficou gravado em minha mente como uma cicatriz eterna. O banco de madeira iluminado pelo poste. O vento frio cortando meu rosto. E o gosto amargo da traição queimando minha boca sem que eu tivesse beijado ninguém. Virei as costas sem dizer uma única palavra. Meus passos pesavam, mas eram firmes. Atrás de mim, ouvi Lucas me chamar. Ouvi Clara rir, suave, como se tivesse vencido um jogo. Mas eu não parei. Naquela noite,
compreendi que algumas perdas não se evitam. Elas apenas nos transformam. E a amizade que um dia foi meu refúgio tinha se tornado a arma mais afiada contra o meu coração. O amor terminou. A confiança morreu. E tudo o que restou foi o vazio. Um vazio que ecoava em cada batida do meu peito, lembrando-me do preço cruel de amar e confiar demais. Mas a história não termina aqui. O que aconteceu naquela noite foi apenas o início de algo muito maior. O vazio dentro de mim começou a se transformar em algo inesperado. E no silêncio da dor, uma decisão sombria começou a nascer. Será que eu iria me levantar, ou me perder completamente? O que veio depois foi ainda mais chocante. E você vai descobrir no próximo episódio. Então, não esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque a continuação desta história vai te deixar sem fôlego.